Olha, eu trouxe aqui o Dr. Célio Sauer na parte 1 sobre aí as perguntas que vocês trouxeram para mim aqui nos comentários. Muita dúvida repetida sobre o mesmo assunto. Então eu resolvi convidar o Dr. Célio para a gente esclarecer tudo isso. Estou trazendo ele novamente aqui para a gente continuar o vídeo, a nossa conversa. Tem muita coisa ainda para perguntar, então essa aqui é a parte 2. Se você perdeu o último vídeo, corre lá, também tem vídeo com o Dr. Renato Koprovski falando tudo, todos os detalhes ali sobre o visto para procura de trabalho. Tem visto anterior ali com o Dr. Célio Sauer também falando sobre toda a regulamentação, todas as alterações que já vieram aí. Então, agora vamos continuar aqui, vou trazer mais dúvida. Vou começar logo aqui com a pergunta. Bruna Carolina, ela fala, fica muito complicado e caro comprovar, então, 120 dias de hospedagem no hotel, hostel ou Airbnb. É possível comprovar a hospedagem num período mínimo, pegando aí 10 a 15 dias em algum hotel, Airbnb, para tirar o visto, e nesse período aí da hospedagem ir atrás do seu apartamento, do seu quarto para alugar? Isso é possível com esse visto? Vamos lá, nós não podemos falar que é impossível nem impossível, porque os processos não começaram na prática. Agora, um ponto vale refletir que em 2017, quando você fazia processo de visto no consulado no Brasil, mesmo para aposentado, você podia apresentar uma reserva de 15 dias de Airbnb ou de hotel. E isso era aceito para o visto de aposentado, certo? Hoje em dia, em 2022, já é exigido que tenha um contrato de arrendamento ou um contrato de compra de imóvel. Então, percebe que em 5 anos houve ali uma restrição maior. Legalmente, não tem nada falando sobre essa questão da acomodação, mas foi algo que foi instituído aos poucos. Fato é, de novo, voltando aos meios de subsistência que a gente falou, que eu falei da carta convite, tal. Quando nós falamos de meio de subsistência, aquele valor financeiro ele já inclui valores que são relacionados à acomodação. De novo, teoria. Na prática, né, já em 2017, pedia-se o meio financeiro, mas pedia-se lá pelo menos os 15 dias de hotel. Qual que é a probabilidade? A probabilidade é que você vai ter maiores chances no seu processo se você apresentar melhores condições. O que que isso significa? Significa que se for exigido 15 dias e você tiver 120, você tem melhores condições. Se não for exigido nada e você tiver 15 dias, você tem melhores condições do que se apresentasse nada. E o nosso conselho sempre para processos de visto, e é isso que é muito importante você que está assistindo aqui frisar. Mesmo que você fale assim, não vou fazer o visto para procura de trabalho, eu vou fazer para aposentado, eu vou fazer visto para empreendedor, eu vou fazer para nômade digital. O mais importante para você é não se esforçar para ter o mínimo ou para se encaixar ao mínimo. Você tem que se esforçar para atingir o máximo. Ah, mas o máximo do que? Eu tenho que botar US$ 1 bilhão numa conta em Portugal, que nem o Elon Musk? Não. O máximo que você pode alcançar. Se você se dedicar ao máximo e se você demonstrar o máximo, com certeza você vai ter melhores chances do que se você demonstrar o mínimo que é necessário. Então, eu costumo dizer, os processos de visto, eles são analisados com base em documentos. Então, ninguém olha para a cara da Ana, ninguém olha para a cara do Célio, ninguém olha para a cara do José. Ninguém sabe se você é alto, baixo, banguela, careca, tem óculos ou não tem. O que as pessoas realmente olham quando vem processos de visto? Cumprimento de requisitos. E, às vezes, você pode cumprir um requisito com falha, ou você pode cumprir um requisito com excelência. O cumprimento de requisito com falha é basicamente você passou raspando de ano. Uhum. Sua mãe, eu acho que falava isso, minha mãe falava isso. Passou. Mas passou raspando. Aí você vinha, mas eu fui bem em artes, né? Assim, mas todo mundo vai bem em artes. Eu quero saber como você vai em português ou em química. Então, é isso. Passou raspando. E às vezes o passou raspando, passou raspando, passou raspando,
uma hora vira não passou. Por que que eu fiz essa analogia? Porque o que mais a gente vê em grupos de WhatsApp e de Facebook é o mínimo que você precisa para. Se você se esforça para o mínimo, o seu resultado vai ser mínimo. Então, de novo, né? Tente se esforçar para sempre apresentar as melhores condições que você pode. Porque se você apresentar as melhores condições que você pode, você tem mais chances de conseguir o visto. Se você conseguir o visto, você vai conseguir o que você quer. É isso. Então, vamos lá. Não tenho carta convite de ninguém aqui em Portugal, vou ter que apresentar ali minha hospedagem, os meios de subsistência, Vai. e aí tenho ali 120 dias para esse visto específico, né, da procura de trabalho. Não vou fazer uma reserva de hospedagem para os 120 dias, vou fazer ali para 10, 15 dias, mostrar qual endereço que eu vou chegar em Portugal, vou para lá e vou atrás do meu apartamento. Então, o ideal é que nessa parte da subsistência, do valor ali, dá uma subidinha ali, É, porque você vai eu, ter o gasto com isso. eu costumo dizer o seguinte: se você vai alugar um hotel ou um Airbnb por 15 dias, se botar na ponta do lápis, às vezes o preço que você vai pagar, você consegue pegar um quarto Uhum, por um mês ou por dois. Vamos ser bem francos, né? Dependendo de onde você for, quarto de Airbnb vai estar pelo menos 50 euros por dia, 40 euros por dia. O que você pode encontrar eventualmente, certo? São ali hostels que vão sair pelo menos ali seus 18, 11 euros por dia. Então, veja, né? uhum. Mesmo que saia 11 euros por dia, você vai gastar 150 euros nesse hostel, certo? Ou 180 euros por um período no hostel. Será que não compensa você botar ali uns 20 euros a mais, 30 euros a mais e pegar um quarto? Ah, mas em Lisboa eu não vou conseguir um quarto com esse preço. Não, não vai. Mas pega numa cidade em que você, né, é um pouquinho mais retirado e consegue um quarto nesse valor. Uhum. Mas você tem essa liberdade e essa possibilidade. E você já vai estar apresentando talvez uma condiçãozinha um pouquinho melhor, né? Eu posso, inclusive, então, mostrar ali um contrato de Claro, arrendamento. claro. Você não precisa fazer o arrendamento total de um imóvel, pode fazer o arrendamento parcial do imóvel, que seria o quê? Certo. Um quarto. Agora, tudo isso com contrato, né? Não adianta você pegar lá naquele conhecido da prima do fulano, que no fio do bigode falou para você assim, não, vem aqui, me bota um dinheiro na conta, porque eu vou arranjar um quartinho para você na minha casa. É. Aí vai provar isto como? Aham. Certo. Então, se tem o contrato, ok. Claro, Agora é isso. Se não tem, então, ali para os 120 dias, porque realmente de hospedagem em hotel 120 dias, eu me lembro exatamente. que no meu eu fiz o pedido de residência, né, visto de estudo, eu Uhum. coloquei ali um mês, no final das contas acabei vindo direto para o meu apartamento que aluguei, Já para mas começar, claro. coloquei ali uma reserva do Booking, daquele cancelamento gratuito, onde eu poderia ali alterar, né? Então, acho que. E essas reservas, inclusive, eu acho elas muito problemáticas. Por quê? Uhum, O que que nós mais vimos nos aeroportos aqui em Portugal? Relacionado à reserva, certo? De alojamento. Não estou falando de passagem dessa vez, é alojamento. uhum, A pessoa faz uma reserva dessas do Booking que pode ser cancelada, porque muitas vezes ela já tem um amigo aqui, um parente que não podia dar a carta convite, uh, e ela precisava apresentar alguma coisa para comprovar, mas ela não vai de fato ficar naquele local. E essas reservas, elas têm um prazo para pagamento. exato. Sim. Quando a pessoa chega e ela não está paga, o CEF pode entrar em contato, por exemplo, com o proprietário do imóvel ou com o proprietário daquele alojamento local e perguntar: você conhece um José da Silva que está vindo para ficar aí no seu alojamento por um período tal, 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 tal? Não, não conheço. Uhum, Tá paga a reserva? Não, não tá. Se a reserva não está paga, ela não é válida. Porque, perceba, você vai usar dos seus meios de subsistência para pagar a reserva. E pior, uhum. porque daí eu já vi erros crassos no sentido de a pessoa vir com 400 euros no bolso, ela tinha uma reserva dessas do Booking, que poderia ser cancelada, mas o preço da reserva para 10 dias dava 800 euros.
Aí o próprio CEF coloca no processo como é que a pessoa que não pagou uma reserva de 800 euros, com 400 euros na mão, vai conseguir pagar a reserva dos tais 10 dias que ela vai ficar aqui. Mandar ela de volta ao Brasil, na verdade, é evitar que ela venha a ter problemas financeiros aqui em Portugal. E essa foi a decisão do CEF. E perceba, nos Então, processos muito atento nisso. foi a mesma coisa. Então, a gente sempre costuma dizer, né? Paute-se naquilo que já está real e efetivo. Porque vamos dizer que um dia tem alguém no CEF que fala assim, eu vou dar uma ligada, ver essa reserva aqui se ela é efetiva. Paga o telefone, não está pago ainda, não está pago, tá bom. Faz lá uma exigência no processo, ou até um projeto de indeferimento, dizendo, olha, não tem como mudar porque não está pago. Então, melhor ter uma reserva ali. Vamos colocar ali seus 10, 15 dias, faz a reserva, paga a reserva, pede para o visto. Posso dar uma sugestão? Sobe ali. Vou dar uma sugestão. Assim, é algo que a internet tem várias coisas. Tem uma plataforma que é uma concorrente da Airbnb, que é a Uniplaces. A diferença entre a Airbnb e a Uniplaces é que a Uniplaces, ela geralmente é muito voltada para estudantes para aluguel de quarto. E você faz o aluguel com contrato pela Uniplaces antes de chegar no local. E pode, obviamente, né, pedir depois a mediação da Uniplaces se o local não é aquilo que foi. Então, você percebe que você tem um pouquinho mais de segurança porque você tem uma mediação ali. Às vezes a pessoa não está interessada em fazer um contrato de arrendamento porque ela não conhece ninguém aqui, porque ela não quer se arriscar a alugar um imóvel sem ter, de fato, visto. Mas, se ela faz esse aluguel através, por exemplo, de uma plataforma intermediadora, ela fez, e isso é muito importante, preste atenção, ela fez o pagamento dentro da plataforma, não inventa moda, não, vou economizar aqui que vão me dar um desconto, vou fazer o pagamento direto para a pessoa, porque eu conversei com ela no WhatsApp. Não se faz isso. Se faz toda a negociação por dentro das plataformas, e o mesmo se aplica ao Airbnb, certo? Por quê? Porque depois eles lhe dão respaldo caso não seja aquilo que você contratou. E aí você consegue ter aí até o ressarcimento do seu dinheiro, ou então uma alternativa de uma outra hospedagem, porque eles dão ali uma espécie de crédito ou possibilidade de você escolher um outro lugar para não ficar na mão. Ótima dica. Vamos lá, então. Karina pergunta o valor, então, de 3 salários mínimos de comprovação de renda. Já considera o valor de estadia ou esse valor tem que ser comprovado à parte? De novo, na teoria, certo, meio de subsistência inclui a ideia de estadia. Mas na prática, é aquilo que eu falei comparativamente, é o caso dos aposentados, em 2017 era de um jeito, em 2022 apertou a situação. Então, de novo, né, a regra é comprove para si as melhores condições. Se você se concentrar em ter o mínimo, obviamente, né, você sempre vai ter o mínimo e vai ser avaliado pelo mínimo. E aí, só para a gente colocar aqui, o meio de subsistência que está sendo pedido para esse visto da procura de trabalho, para quem não tem a carta de convite, são de 3 salários mínimos portugueses, Exato. 705 euros vezes 3. 705 vezes 3 dá 2.115 euros. Olha aí, ótimo. E aí já traz, então, a outra pergunta. O Gênio Pereira, ele pergunta justamente para comprovar esses meios de subsistência, tem que estar já convertido em euro, pode usar plataforma tipo a Wise, tem que estar em real, tem que estar em banco português. Como é que funciona isso para comprovar esse meio de subsistência? Eu gosto de pensar na ideia de estabilidade. E o governo também pensa assim. Então, vamos lá. Você me fala assim, eu vou apresentar, vamos arredondar tudo para o nosso cálculo ficar fácil, porque você deve ter ouvido eu falar de passou raspando, e a minha vida no passou raspando foi na matemática. Então, para ficar simples, certo? E todos por aqui também. O advogado, certo? Vamos usar valores redondos, hipotéticos, certo? Mas para facilitar. Então, vamos dizer que você tivesse que apresentar 2.000 euros para o processo de visto, ok? Ou melhor, 2.200. Aí fica acima, ninguém vai falar assim, mas ele falou abaixo. Então, 2.200. Vai ficar acima,
Tá certo? bom. 200 euros para o processo de visto e procura de trabalho. Aí você fala assim, 2.200 euros hoje, o euro e o real está a 5, redondinho, redondinho, sexta-feira à noite, chuva 5, tá uma maravilha, tá assim um mar calmíssimo. E isso equivale a 11 mil reais. Redondinho, Uhum. redondinho, redondinho, redondinho. Fui lá com a minha continha no banco tal, tal, tal do Brasil e tirei meu extrato, mandei com o meu processinho de visto e fiquei tranquilo. Segunda-feira ou no domingo, certo? E Aconteceu alguma coisa ali. explodiu Angra 3. Um desastre nuclear no Brasil. Simplesmente a zona enorme, contaminada, pessoas tendo que ser retiradas, falta de energia elétrica, pausa de produção. Segunda-feira abre o mercado e você vê só o real e o euro. Pareceu um infarto. Agora o real não vale mais 5. Você, com 1 euro, vai lá e compra 20 reais. Derreteu a moeda. Ok? Lembra que você tinha os 11 mil reais apresentados? Já não é mais nada. Como é que eu vou lhe dar um visto agora, eu, autoridade consular, se o que você me mostrou já não se equivale aos 2.200 euros? Vale, talvez, 505 euros. Vale 4 vezes menos. Você não tem os meios de subsistência nem para 1 mês, quanto menos para 3. Aí você vai argumentar, mas quando eu mandei no Correios, valia. E eles vão falar, mas hoje não vale. E o que importa são os fatos, o que importa é a realidade. Então, Não, e o senhor colocou aí uma história assim, bem ao extremo, hipotética, bem absurda, mas com no dia a certeza, dia o que a gente vê é mas uma isso pode oscilação acontecer. gigantesca. Por quê? Tá, Lembra hoje em que cinco e começou o oito, no Covid? dia seguinte está 5,32, isso faz uma diferença Sim, enorme. Se você está sim, ali com os 11 mil certinho, tem isso. diferença. Não, e lembra quando começou o Covid? Quando começou o Covid, estava lá em 4 e alguma coisa, depois foi para 5, depois foi para 6, depois foi para 7. Sim, Então, quando eu vim, era 6,50, 6,60. Então, há um ano atrás, olha isso. exatamente. E quando coisas acontecem, elas acontecem de uma forma pesada, certo? Uhum, E elas vêm a prejudicar. Então, mesmo história do mínimo, né? Você está se preparando, às vezes está se preparando de forma inadequada, o que que acontece? Você se coloca, se expõe a riscos que não precisava correr. Se você está se expondo a riscos que não precisava correr, o mais provável é que você está dando margem ao insucesso, que é o contrário do sucesso, né? uhum. Ou seja, quando for analisado esse processo de visto, você vai chumbar, como se fala na escola, né? E você não vai conseguir prosperar com ele, não vai conseguir fazer com que ele, né, se torne um visto concedido e você possa vir para Vai Portugal. gastar dinheiro, né? Por mais Porque que você fale, tanto mas para o pedido do visto, quanto para as claro, coisas todas aí que você vai claro. precisar. E por mais que você fale assim, foi injusto. Não foi. Por quê? De novo, a regra é a estabilidade. Então, quer manter estabilidade na sua vida? Transforme o seu dinheiro em euros primeiro, depois Uhum. faça o pedido do visto, ok? Mas eu não tenho conseguido abrir conta em Portugal, porque está difícil para abrir conta em Portugal. Tá bem, mas pelo menos ter uma conta, né, de um banco digital, seja o Wise, seja um N26, seja um banco do Brasil, às vezes, que tem uma conta em dólar ou em euro, você... Eu aqui uso tanto a N26, quanto o Wise, quanto a Exato, Nomad, todos eles exato, emitem o extrato ali. exatamente. Então, Então, assim, vamos ser bem francos. Talvez você tenha até mais capacidade em apresentar um extrato em dólares americanos, como uhum, ocorre no caso do Nomad, que você falou, uhum, sim. do que apresentar em reais. Por quê? Porque a paridade entre o euro e o dólar, ela é muito próxima, primeiro. Segundo, as duas moedas são muito fortes, então elas caminham muito juntas, não tem uma oscilação tão grande, né? E terceiro, né?
Se algo ocorrer no mercado nacional do Brasil ou em critérios, né, geográficos unicamente Brasil, Uhum. você não colocou a possibilidade de obter o visto numa moeda que pode ser desvalorizada, uma moeda que pode oscilar demais, ok? Então, o melhor mesmo é ter uma conta bancária em Portugal. Se você não alcançar isso, vá para a segunda melhor alternativa, que é o quê? Uma conta bancária num banco europeu, certo? Uhum. Se Uhum. você não conseguir alcançar nem isso, vai para ter uma conta bancária num banco brasileiro, mas que permita você ter conta em dólares. Se Uhum. você não alcançou nem isso, aí, meu amigo, benze. Benze, Aí, joga as real, mas no corpo, tentar o máximo ali. Mas também é não, eu acho que não tem desculpa. Dá para colocar ali que já, dá, lá que dá. converter isso Por isso que eu pelo digo, se menos em você não euro. conseguiu nenhuma conta no Nômade, que é um banco brasileiro e permite você, né, a conta em dólar americano, Exato. então o problema não é É. dos bancos, talvez o problema é você que não está sendo interessante como um cliente para o banco, né? Uhum. Então, É. ali é o ponto onde você tem que se benzer, né? Não, E eu vou deixar tomar também o link um aqui embaixo, é só clicar ali e fazer a conta, é fácil. Estou para trazer um tutorial que um monte de gente está pedindo, é super passa, fácil, passa, é uma simples, boa ideia. e, e E, tem ali um extrato disso, você consegue enviar o exatamente, extrato com uma moeda forte, ainda ficar mais, aí. ó, nesse período aí de final do ano no Brasil, de eleição, olha, o câmbio está uma loucura, cada dia que eu abro aqui está assim, completamente diferente do dia anterior, então pelo menos transformar numa moeda forte, seja o euro ou, Exatamente. no mínimo, ali do No dólar. mínimo dólar americano, mas você Tá. percebeu que eu fiz quase que uma escada, né? Conta bancária em Portugal, depois uma Sim. conta bancária na Europa, depois uma Uhum. conta em dólar. Por último, eu estou colocando a conta em real. Tá. Mesmo Ótimo. assim, é um risco. Então, assim, Uhum. melhor mesmo se você tem uma conta, né, em euros, capitalizada, no valor exato, fica fácil Uhum. no governo português, né, perceber que você tem o exato valor, né, ou pelo menos atinge aquele valor necessário para o pedido. Exato. Não complique a situação, simplifique. Tá ótimo. Respondido. Vamos lá agora para o seguro viagem. O Leonardo Santa Rosa pergunta: seguro viagem vai ser necessário para os 120 dias? E aí eu já pergunto, porque eu não tenho certeza. CPLP tira o seguro também? Como é que fica essa questão? É aí que tá. O seguro viagem, né, ou o PB4, que é o que eu aconselho sempre para o cidadão brasileiro, mas nem todos os CPLP são brasileiros. Então vamos Uhum. pegar aqui o caso de uma pessoa que é de Cabo Verde ou de Angola, né? A pessoa precisa apresentar um seguro viagem. Se a pessoa for, por exemplo, dos Estados Unidos, não estamos nem falando mais de um CPLP, também precisa apresentar um seguro viagem. E ele deve cobrir todos os dias da estadia. São 120 dias, deve cobrir os 120 dias. Ah, mas eu quero comprar para 119 porque eu tenho certeza que no último dia não vai me acontecer nada. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o seguro viagem tem que cobrir todo o período da sua chegada até uma saída ou a sua regularização. O que ocorre? Isso é um ponto relevante quando nós falamos da CPLP com a carta convite. Ele Certo. pode ser dispensado. Mas aí, quem é que está obrigado? Uhum. Tem e lhe forneceu a carta convite. Então, gratuito nada é. Nessa vida, nem a tal da injeção na testa mais gratuita é. Você acredita? Porque quando veio a Covid ali, estava cheio de laboratório cobrando pela vacina. Então, nem mais a injeção Verdade. é gratuita. Uhum. E se você não tiver que ter o seguro, é porque alguém vai ter que cobrir esse custo. De novo, né, agora Uhum. vem aquele apelo à cautela, né? Quando nós falamos do tratamento de saúde de uma pessoa estrangeira em Portugal, nós temos que lembrar que não é subsidiada pelo governo. Muita gente, certo, que não conhece essa situação, ou que nunca veio para Portugal, ou nunca veio para a Uhum. Europa, certo, não sabe que a saúde aqui é
paga. O que é público tem preço, não é gratuito. Assim, sério. Mas aqui no Brasil, você vai lá no SUS, ninguém cobra nada, até o remédio é gratuito. Mas aqui não é assim. Aqui o buraco é mais embaixo. Em nível europeu, a saúde ela é subsidiada e coparticipada. O que que isso significa? Significa que você vai lá, precisa de médico. O governo lhe dá o médico, mas ele cobra uma taxinha. É a taxinha baixinha, porque se você fosse pagar o valor cheio, era mais alto. Dá um exemplo. Você vai lá fazer uma consultinha. A consultinha você vai pagar 4 euros. Ah, mas e se fosse pago no total? Era 60. Uhum. Ah, o examezinho você vai pagar 1,80 € Ah, mas se fosse pago no total, 30 euros. E aí vem o pulo do gato. A saúde ela é subsidiada para quem tem e está contribuindo com a segurança social. Ah, mas eu não contribuo com a segurança social, não. Mas se é cidadão português, porque se for, também é subsidiado. Não, mas eu sou estrangeiro. Aí o calo aperta. Aí eu vou perguntar o seguinte para você. Você é brasileiro? Sou. Fez o PB4? Não. Então não é subsidiado. E se tivesse feito? Aí ela é. Então, brasileiro tem obrigação de fazer o PB4. Ah, porque está na lei? Se eu não fizer, não está na lei. A obrigação é minha. Eu falei para você, ó, faça. Por quê? Porque eu quero o teu bem. Ah, mas eu não sou brasileiro. Posso fazer o PB4? Não, não pode. Aí você vê se o seu país, Estados Unidos, tem um acordo com Portugal sobre essa questão da saúde. E se não tiver? Se não tiver, a hora que você cair e quebrar a perna, eles não vão lhe negar atendimento. Vão lhe botar na ambulância, vão levar para o hospital, vão fazer os exames, vão fazer as consultas, vão fazer o tratamento, eventualmente as cirurgias, vão lhe dar os remédios e depois vão lhe cobrar a ambulância, vão lhe cobrar a estadia, vão lhe cobrar as consultas, vão lhe cobrar o remédio, vão lhe cobrar o tratamento, a cirurgia. É isso. Isso mesmo no hospital público, é o que o senhor falou. Público tudo isso não é gratuito. Para o seu NIF. Tudo isso vai para o seu NIF. Eu lembro de uma história de um colega que ele me falou assim, uma vez eu esqueci e tranquei a chave para dentro de casa. Você sabe que nas portas aqui em Portugal isso é muito comum, né? Então você não às vezes abre a maçaneta, ficou para dentro, ela se autotranca. Uhum. E você ficou sem a chave. E aí eu e minha esposa estávamos para fora, a chave ficou para dentro, nós não tínhamos como arrombar a porta, porque a porta é blindada. Tive que chamar o bombeiro para pegar a escada, para quebrar o vidro da minha casa, para abrir a minha porta para eu pegar minha chave. O bombeiro fez isso. Quebrou o vidro da minha casa, abriu a porta, eu peguei a chave, depois pediram o meu NIF e me mandaram 60 euros de cobrança, porque eu tive que pagar pelo tempo e pelos profissionais que foram lá quebrar a vidraça da minha casa. E lógico, teve que pagar a vidraça da casa. Olha, eu nunca tinha escutado algo assim. Sabias que se você chamar o INEM aqui em Portugal e não for algo, por exemplo, para esse efeito, pode ser também. Porque tudo isso é custo. O policial... Está deixando de atender uma emergência de fato para ir algo... Exato. Que foi um problema da pessoa assim, ali, né? O policial, para existir, ele tem um salário. O carro, para andar, ele precisa de combustível. Exato. Então é a coisa mais lógica que essas coisas têm custo. Uhum. Errado está aquele que não cobra dos seus cidadãos. Porque daí ele propicia o abuso. Não estou falando para cobrar um monte e deixar o cidadão na penúria porque não vai ter condições de pagar. Estou falando por uma taxinha moderadora. Inclusive aqui em Portugal, se a pessoa ela não tem condições, quando vem as taxinhas moderadoras e aquilo pode representar um dano ao patrimônio da pessoa de uma forma que ela não consegue se recuperar, ou um dano alimentar a pessoa, ela pode ir lá na Segurança Social e pedir, vamos botar assim, para que avaliem o caso
e ela tem a isenção, inclusive, desse pagamento. Agora, veja, isso aí daí já é a exceção. A regra é, se você é estrangeiro e tiver um acidente aqui, quem vai ter que arcar com esse custo é você ou os seus familiares. Ana, eu vou aproveitar o embalo, que nós estamos falando de seguro viagem, e eu vou falar de uma coisa que ninguém pensa. Você viu que eu sou a pessoa que eu trago muita alegria para o seu canal, né? O canal começa assim, ele vai assim. Ai, meu Deus! E agora eu resolvi trazer o tema da morte, né? Ninguém pensa nisso, né? Ninguém quer sair do seu país e morrer Todo mundo do país, né? para sempre. Ninguém pensa, eu posso morrer amanhã. Aliás, se as pessoas pensassem que elas podiam morrer amanhã, elas iam talvez tratar melhor os seus entes queridos, os seus familiares, o seu cachorrinho. E vamos ser bem realistas. Quantos casos, Ana, desde que você chegou em Portugal, você não viu de cidadão brasileiro que veio para Portugal tentar a vida e morreu? Ah, morreu pelo quê? Qualquer coisa. Saiu na rua, escorregou na casca de banana, bateu a cabeça no meio e morreu. Certo? Foi atropelado, morreu. Estava trabalhando, conseguiu um emprego, não se amarrou direito na corda, a escada tombou, morreu. Pessoas morrem todo dia. Então não é segredo. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Agora veja. Se você tem um seguro viagem pode cobrir o custo de repatriamento de corpo. O 4 não cobre isso. Certo? Por isso que eu falo, o PB4 é obrigatório. Mas em alguns pontos, o seguro viagem tem muitos... Nossa. Bom, eu tenho muitos vídeos por aqui falando sobre o seguro viagem. Quando eu pedi o meu visto, coloquei ali o PB4. Mas trouxe o PB4 de toda a minha família, claro, mas também trouxe ali os primeiros meses, os primeiros dias ali com o seguro viagem, justamente... Ana, sabe quanto sai para levar um corpo daqui? Nossa, imagina. Portugal ainda para o Brasil. Quanto você acha que sai? Chutaria ali uns 30, 40 mil. Pode chegar nesses valores. Tá? Isso dependendo da companhia aérea, dependendo do estado do corpo e etc., pode chegar a valores muito altos. Fato não é simplesmente colocar ali no voo e mandar, não é? Não é colocar no voo entre uma bagagem da DHL e o violão do Ben Harper. Não. Fato é, sai mais caro do que a passagem de ida e volta. E se você hoje pensa em vir para Portugal, né, para passeio, ou para um período como desse trabalho, né, da procura de trabalho, às vezes compensa, de fato, fazer um seguro viagem que cubra gastos de saúde, gastos com tratamento dentário, porque você vejo muito disso. Uma coisa aí, quebrar uma restauração, quebrar um dente, pode precisar. Certo? O próprio extravio de bagagem, vai recorrer ao quê? Extravio de bagagem. Você está trazendo suas roupas, você está trazendo sua vida ali de um outro país. Exatamente. Chegou aqui sem. Outro ponto. Você tem a própria questão da repatriação de corpo. Ah, mas se eu morrer, meus parentes que se virem. Poxa, muito bom, né? Muito bom, né? Faça a vaquinha na internet. Bom, né? A sua ideia. Né? Você quer deixar os outros todos bem depois que você morrer, né? Bem incomodado, porque também é bem, né? Então, o fato é, às vezes, né? O barato sai caro, compensa fazer um investimento. Então, de novo, né? A carta convite. Pode, amigo. Mas aí você vai estar passando a sua responsabilidade para outra pessoa. Nossa, esse então, com gasto com saúde, é complicado. Então, vamos lá, vamos ver se eu entendi tudo, hein? Se eu sou CPLP e tenho carta convite, não sou obrigado a colocar ali o seguro saúde, pelo amor de Deus, seguro viagem, né? Eu acho isso bem complicado. Se você é brasileiro, você tem gratuito ali para você emitir o seu PB4, você tira. É exatamente isso que o doutor Célio ali respondeu, então, falando sobre os gastos na saúde. Não é que tudo vai sair gratuito para você, que você vai pagar os mesmos gastos que um português vai pagar aqui.
Exatamente. A saúde Mas, é coparticipada. Isso significa que co tem dois. Um é você e o outro o exatamente. governo. Exato. E também nada incluso aí de problema com bagagem, atraso no Não. avião, Repatriamento de precisou de. corpo. Exatamente, nada disso, Não. né? Isso aí vai ser por conta de você ou dos seus parentes aí, dependendo do que Uhum. acontecer. E geralmente Então, é por conta dos parentes, tá? exato. Aí vem a família A, ter que é, fazer a vaquinha, ter que aqui online. Ixi, eu manifestar, já isso vi. mudar. Então, É, é. assim, Então, atento a isso, né? Faz o PB4, coloca lá na aplicação do visto o PB4, para brasileiro não tem problema nenhum. Para quem não é brasileiro, tem que ver se tem algum acordo específico com o país e exato. Portugal, né? Mas Ah, hoje, Ana, vou ser bem franco, na internet você encontra, para períodos assim curtos, vários seguros viagem com valor bem. sim. Ô, Eu, doutor, tem aqui, ó, tem link aqui embaixo. eu Tem já vários vídeos encontrei explicando seguro ali como. anual, Né? já encontrei seguro anual por Sim, 200 e alguma coisa. exato. Então, Um assim, ano. esse anual eu não conheço. Não. Trouxe o meu ali por meses, mas Uhum. às vezes a pessoa tem a ideia de que é super caro e realmente não é. Então, chega aqui, vem com o seguro completinho, quando chegar aqui, faz o seu seguro viagem, o seu seguro saúde por aqui. Uhum. E eu vou te dizer, tem seguro-saúde por aqui que faz com 8 euros por mês, você faz, inclusive tem seguro bem em conta que você faz já com cobertura aí para caso de morte, caso de acidente, então tem coisas interessantes aí Que pode que ser observada, com toda certeza. Só não é, vale vir sem, né, descalçado, é, sem nada, né? Por exato. favor. Exato. Então, vamos para a próxima. Para pedir o visto, olha, a Pri Nascimento agora ela pergunta: os documentos portugueses estarão disponíveis para a pessoa que conseguiu o visto para procura de trabalho? Ou ela terá que ir atrás daqueles documentos, o NIF, o NIS, o TEIT, que a gente já falou por aqui? Ele também será válido para a procura de trabalho? Os vistos que forem relacionados à relação de trabalho, ou seja, visto para trabalhador subordinado, visto para trabalhador independente, visto, né, para procura de trabalho, esses vistos vêm com emissão de NIF, de NIS. Ah, Então, assim, é uma forma que o governo tem de auxiliar as pessoas a se inserirem no mercado de trabalho. Porque muitas pessoas que chegavam aqui em Portugal, às vezes levavam um mês para começar a encontrar um emprego, porque estava correndo atrás do documento, tá? uhum. E até ontem ou anteontem, eu conversei com uma senhora que falou assim, eu estou com o meu NIS marcado para dia 24 agora de outubro. Eu disse, bacana. Quando a senhora marcou? Em agosto. Meu Deus do céu. Ah, ah, Então, assim, dependendo de onde for, não tem nem agenda aberta. Então, uhum. com certeza vai ser uma forma de simplificar muito a situação. E a quem nós temos que agradecer isso? Aos ucranianos. Olha, sim, porque eles tiveram a situação de virem para cá e o governo agilizou ali o processo da documentação e, Exatamente. e agora vai usar esse Muito mesmo do, processo, então, para quem exatamente. tem o visto aprovado. Muito do que foi disponibilizado para nós agora Uhum. foi embrionariamente, né, utilizado para essa acolhida dos refugiados ucranianos que chegaram aqui em Portugal e, obviamente, precisavam desses documentos o mais sério e rápido possível. Então, quem fez a Sim. emissão de NIF, NIS e UTENT para esses cidadãos foi o CEF. Isso é um Oh, dos pontos que muitas pessoas não conhecem, não sabem, né? Mas, realmente, o CEF no ano de 2022, lógico, sempre tem bastante coisa a melhorar, né? Mas da parte do pessoal que trabalha lá dentro do CEF, não há como reclamar, porque de fato eles foram trabalhar de forma voluntária, sem ganhar um tostão do pago nossa. do governo, então não ganharam um adicional salarial para tratar da situação dos cidadãos ucranianos. E obviamente, né, todos os meios informáticos que foram utilizados para a situação dos cidadãos ucranianos permitiram o CF a, em contato com outras agências governamentais, né, ou agências não seria o correto, mas com as finanças, com a segurança social, né, fazer essa emissão desses documentos.
Então, quem puxou essa responsabilidade, tomou responsabilidade a mais do que, né, até deveria, foi o próprio CEF. Então, a gente costuma dizer, temos que ser justos. Não podemos, né, só criticar quando há o erro, mas também devemos, né, realmente reconhecer quando há o acerto. E eu sei que muitos imigrantes que assistem o seu canal, assim como os que assistem o meu e qualquer outro canal na internet, ficam com a sensação de que o CEF é o grande causador de todo o mal e toda a problemática hoje em Portugal. Porque o CEF não quer isso, o CEF não quer aquilo. Mas muitas vezes o CEF está mal amparado financeiramente para conseguir dar razão e resultado Uhum. que a demanda precisa. Então, assim, mesmo essa semana, falando de agendamento agora há pouco, Uhum. você ficou surpreendida quando soube que são só 50 pessoas que trabalham no call center do CEF e Pois atendem mais? é, eu vi lá no Instagram do senhor sobre isso, os cálculos que o senhor colocou ali sobre os agendamentos, e eu fiquei assim, abriram quantas vagas nessa última semana? 42 mil. 42 mil vagas e tem 50 atendentes do CEF para Para dar dar conta, e as beleza. pessoas não conseguem ligar. Foi, Agora, foi, o, foi o comentário aqui dessa semana, para quem já está aqui em Portugal, em todos os grupos, todo mundo reclamando que não conseguia, mas é isso, a gente vê a ponta do iceberg, o senhor nunca estava virei para falando baixo. Nunca virei para baixo. são 50 atendentes, imagina isso, 50 atendentes o dia inteiro de qual horário que eles começam? Do Das 8 atendimento? da manhã às 8 da noite. 8 da manhã às 8 da noite, E nós para tivemos atender notícia aí, 42 mil pessoas querendo uma vaga. realização. Eu vou lhe falar uma coisa aqui, assim, uma antecipação para o seu canal, porque eu não comentei isso nem no meu canal, certo? Eu costumo dizer, às vezes, eu sou o Nelson Rubens de Portugal, porque eu adoro uma fofoca. Ai, Deus do céu. Mas eu soube aí, um passarinho me contou que há uma possibilidade do CEF iniciar um trabalho para o próximo ano de atendimento ao público das 8 da manhã às 8 da noite nos centros de atendimento, nas delegações. Então, hoje, o Hum, atendimento que vai até às 4 da tarde vai ser ampliado em mais 4 horas. Começa às ó, 9 da manhã, vai até às 4 da tarde, vai ser ampliado uhum. em mais 4 horas, para poder dar conta da vazão extra. Sim, porque imagina agora, então, já temos aí uma quantidade de pessoas que estão no país e que não têm autorização de residência, muitos porque estão nesse processo aguardando agendamento e tudo mais, e agora com esse tanto de gente que vai vir com esses novos vistos e que alguma coisa vai ter que ser resolvida ali, porque não adianta as pessoas virem, igual também estamos conversando aqui antes da gravação, as pessoas recebendo o visto agora com um agendamento super distante. Sim, sim. E É, estão chateadas, evidentemente. Agora, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aposta também, sabia? ah, Adoro. Vamos fazer uma aposta, Ana? fale-me. Vamos apostar que em breve nós vamos ver mais de 1 milhão de estrangeiros imigrantes vivendo em Portugal? Olha, eu não duvido, não duvido, não duvido mesmo. Postamos um cafezinho. O que que você acha? Agora, então, deixa eu perguntar aqui. O senhor pensa que depois de um tempo aí, povoou isso aqui, já tem, todo mundo já tem ali na sua vaga e tudo mais, corre risco de voltar atrás e falar, opa, peraí, vamos tirar determinado visto, vamos... Ana, essa Não para pergunta é muito agora, boa. porque acho que tem Para muita, agora muita não, vaga. mas vamos botar assim. Riscos sempre existem. Viver é um risco. Casar é um risco. Comprar um carro é um risco. Até fazer uma faculdade é um risco. Você pode chegar lá no final, se formar e perceber que você é um péssimo ator, um péssimo matemático, um péssimo professor de português. Vida é um risco. Acontece, né? Então, o que que faz algo legal ou ilegal? É apenas o que está escrito na lei. Hoje, da mesma forma que nós tivemos um processo legislativo para fazer a alteração da lei e ampliar o acesso a Portugal, pode, eventualmente, no futuro, não sabemos quando, não sabemos se,
mas pode alguém propor para que a situação mude. Uhum. Nada é eterno. Sim. Coisas, elas acontecem na medida que elas têm que acontecer, e elas acontecem geralmente em resposta a algo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o gato escaldado só tem medo da água fria porque jogaram a tal da água fria nele. Sim. E quando nós falamos de lei, essa abertura ela veio por uma necessidade das empresas, como eu falei, ela também veio por um interesse do governo em criar mais laços com a comunidade de países de língua portuguesa e fomentar essa imigração. Agora, vamos dizer que as pessoas que venham e as pessoas que estão aqui começam a desagradar aqueles outros que já estão há mais tempo. Além de imigrante, falo de quem é realmente a pessoa dessa terra, que é o português. E o português tem poder de voto. E às vezes o imigrante que recém chegou não tem. Podemos ter 1 milhão de pessoas sem poder de voto. E aí nós temos lá 9 milhões de portugueses que falam assim, sabe de uma coisa? Isso aqui foi uma grande uma besteira. Vamos rever isso aqui? Quem que é o candidato que é mais contra isso tudo? Esse cara. Então vou votar nele. Pá. Elege, ele monta um governo, o governo é todo favorável às ideias dele, porque é assim que as coisas geralmente são, quem ganha mais votos manda, né? E ele chega um dia e apresenta um projeto como este governo apresentou, e esse governo tem maioria absoluta, então um outro governo com maioria absoluta pode fazer a mesma coisa, e apresentar um projeto e falar assim, olha, vamos fechar a porta para vir para Portugal agora só se tiver nessa condição. E apresenta, aprova, publica, publicou, vira lei. Então, nada é eterno, as coisas podem mudar. Isso significa que é para sair correndo que nem um desesperado. Ano que vem já não tem mais. Não. Significa que é para você continuar aqui no canal da Ana, lá atrás. Significa que é para você dar uma passadinha lá no meu canal, conhecer meu canal pequenininho, mas tem alguma coisinha lá no Diário da Cidade. Imagina, todo dia tem ali, ó, conteúdo. Eu sou fã e tô lá todo dia olhando aqui, ó, tá? O sininho, a notificação aqui, saiu o vídeo do Diário da Cidadania, tô aqui de olho. Show. E eu tento sempre trazer isso, por quê? Porque se você acompanha essas notícias, você vê o vento se mover. Exato, exatamente. Aquilo que tem nos aeroportos, é a biruta, né? Que vai conforme o vento. Então, exatamente. Quando você vai começando a ver as notícias, você vai começar a compreender qual que é o sentido para onde ela está. Hoje ela está cada vez abrindo mais. Quando começar a fechar, muito provavelmente você vai começar a ver mais notícias falando sobre um interesse nisso, uma eventualidade nisso. Aí talvez naquele momento seja o momento para você falar assim, sabe uma coisa? É bom eu para ir. Mas, hoje, não existe nada prevendo, indicando que vai ocorrer. Uma data para terminar, nada do tipo. Exato, e eu falo isso com o ar de quem recebeu muitas vezes a pergunta do o processo tal vai acabar por causa... Se fosse interesse, estava lá na lei, não é o interesse. O interesse, na verdade, é ter cada vez mais pessoas, certo? Porque mais pessoas, mais produção, melhor economia, mais consome-se, mais o governo arrecada. Quanto mais o governo arrecada, melhor ele pode fazer as políticas públicas para escolas, para estradas, para tudo, meio ambiente, tudo que for necessário. É isso, perfeito. Doutor Célio Sauer, muito obrigada. Olha, a lista aqui ficou, ainda ficaram perguntas aqui, mas aí é bom que eu convido novamente o senhor para voltar aqui e responder. Mas eu agradeço muitíssimo.
durante todo esse tempo. Não, Estamos gravando uma sexta-feira à noite, viu? eu que Muito, muito agradeço. obrigada. 10 horas da noite aqui em Portugal, eu só posso agradecer. Imagino que a semana aí foi realmente muito complicada com essa questão dos agendamentos todos. Então, tá nesse período aqui respondendo tudo isso para a gente, agradeço Não. muitíssimo. A alegria é minha. Você pode ver que as coisas vão fluindo quase como uma conversa, né? Não parece nem perguntas, nós vamos conversando, vamos, né, trazendo aí informação, vamos dando É conta. isso. Falta eu ir aí realmente tomar um cafezinho. Tá aí a nossa aposta, certo? Você escreve o ano, eu também escrevo, e aí depois a gente vê quem que ganhou. Tá certo, combinado então. Doutor Célio, muito obrigada. Eu tenho certeza que esse vídeo foi muito útil para você que está em casa, estava cheio de dúvidas. Se ficaram mais dúvidas, deixa para mim aqui nos comentários. Doutor Célio, volta aqui para a gente conversar mais e responder. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Grande Tchau. abraço.